Ataque Contabilidade e Auditoria. Confiança, comprometimento e qualidade na prestação de serviços de assessoria contábil e auditoria independente. Equipe altamente capacitada e em constante treinamento para melhor atender as necessidades da sua empresa. Visite nosso site www.ataquesantos.com.br e acompanhe também nossos perfis no Facebook e Instagram. Ataque Contabilidade e Auditoria. Talvez seja o momento mais difícil de nossas vidas. O mar já não tem mais o movimento desse encontro diário, já não tem o abraço, o sorriso e a mesma vibração. Agora, uma coisa é certa, vai passar. E logo, logo vamos sair dessa mais fortes e conscientes. Carinho, empatia. Eu acho que essas atitudes são tudo que a gente precisa. Por isso, bonitão, faça a sua parte, se cuide, fique em casa e não se esqueça. Com a Promed, você pode contar. Posso fortalecer a sua marca? Então, perfeitamente. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada, com uma equipe multidisciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas capacitados. A Santos Press Comunicação Integrada está pronta e preparada para promover a sua empresa. Porque o seu resultado é o nosso negócio. Queremos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite nosso site www.santospress.com.br para mais informações. Atendimento@santospress.com.br ou no telefone 3222-5833. Assinar é uma vida de alegria. Assinar é ter tempo pra viver. Assinar é a tua lavanderia. Loja sempre pensando em você. Lava pra sofá com tecnologia. Cuida de você quando você curte a vida. Máxima Lavanderia. Acesse e conheça maximalavanderia.com.br. Sabe por que as pessoas preferem Promed? É que ela, além de consultas e exames, ela promove saúde e o bem-estar, com ações que transformam a sua vida. Com atendimento primoroso e comprometimento com a saúde de todos, a Promed é o plano para você viver mais, melhor. Consulte o seu corretor e contrate o plano que mais cresce na Baixada. Com a Promed, você pode contar. Programa Sem Pauta. Oferecimento Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Boa noite. Estamos começando mais um programa Sem Pauta no seu Facebook. Você podendo nos acompanhar em áudio e vídeo. Prazer muito grande ter você nos acompanhando sempre de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, sempre levando muita informação e entretenimento e você podendo participar e prestigiar desde já o nosso programa, através do nosso WhatsApp 991230237, já está aí na sua telinha, 991230237, ou você mandando aí a sua mensagem pelo Facebook, programa Sem Pauta, você nos acompanha em áudio e vídeo nessa sexta-feira, dia 10 de agosto. Antes de apresentar as nossas convidadas, deixa eu parabenizar aqui o pastor Milton Ribeiro, que algumas vezes já esteve aqui no programa Sem Pauta, participando conosco. Pastor Milton Ribeiro, que é da Igreja Presbiteriana, né, daqui de Santos, ele que já foi vice-reitor do Mackenzie, foi nomeado hoje como ministro da Educação. Uma pessoa competente, preparada, uma pessoa que é da nossa cidade, da cidade de Santos, que eu tenho certeza que vai ter um carinho, uma atenção muito especial pela educação, uma pessoa extremamente ponderada, algumas vezes participando aqui de belos programas do Sem Pauta, e eu fico muito feliz de ter aí o pastor Milton Ribeiro como o novo ministro da Educação. Nesta sexta-feira, temos o prazer de receber aqui, eu já pedi desculpas a elas, né, porque na semana passada, por uma questão técnica, não foi possível fazer o programa, mas eu me desculpo aqui e penitencio perante as meninas aqui nesta sexta-feira, hoje com a Michele Lapa, chefe da 118ª Zona Eleitoral de Santos, que gentilmente participou do nosso programa para poder bater um papo conosco. Michele, obrigado pela oportunidade, boa noite, seja bem-vinda ao Sem Pauta mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, meninas. É sempre muito gostoso esse programa, esse momento para a gente conversar e para a gente conseguir perturbar o Flávio um pouquinho também, né? Porque a semana dele é muito tranquila e quando chega na sexta-feira a gente tem que trazer um pouco mais de emoção para a vida dele. É verdade, é verdade. Uma alegria são para os maridos de vocês, né?
porque é um momento de relaxamento deles com relação a esse período de 1 hora, que eles sabem que não vai ter nenhuma coisa para ser feita, nenhuma cobrança. Então, depois que termina o programa, eles ligam: Flávio, obrigado por essa oportunidade. Chame sempre ali a minha esposa para poder participar desse programa. Obrigado, viu, Michele, pela participação. Boa noite, seja bem-vinda. Também conosco a nossa triatleta, a Ironman, a Rose Claire Costa, que gentilmente participou do nosso programa. Rose, obrigado pela oportunidade, boa noite, seja bem-vindo ao Sem Pauta mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Flávio, boa noite, Michele, Dani, todo mundo que está aqui com a gente hoje. Eu que agradeço esse convite, muito bom poder dividir a tela aqui, né, com todas essas mulheres poderosas aí. E você é minoria, né, Flávio? Então, por favor... Deixa que a gente fala, né? Eu não sei porque essa alegria, eu não sei porque essa gargalhada. É engraçado isso, né? É engraçado isso. Só porque é sexta-feira. Agora que a gente vai passar para a zona amarela, bares e restaurantes abertos, mais alegria, né? Expandir o horário do comércio, né? Olha, vamos às compras! As mulheres já devem estar pensando com relação a isso. Fechando essa bancada feminina aqui, de muita qualidade, Daniela Zangrando, que gentilmente participa do nosso programa. Ela é judoca, jornalista, que gentilmente participa do nosso programa. Dani, prazer em revê-la. Boa noite, seja bem-vindo ao Sem Pauta mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Rose. Boa noite, Michele. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite de sexta-feira. E sempre, lógico, a gente tem que perturbar o Flávio mesmo para ele começar o final de semana bem feliz. Não, feliz eu estou todos os dias, porque eu estou com a minha esposa lá, e no final de semana, eu vou começar o final de semana feliz, porque já tem uma vassoura lá no sábado para poder aprimorar, tem que tirar o pó dos móveis, dar uma coordenada lá na cozinha, então eu já estou feliz, porque já está chegando sábado e domingo, e chegam os meus afazeres lá, já que eu tenho tempo disponível no final de semana agora, eu tenho esses meus afazeres lá, mas com muita alegria nesse sentido. Eu queria começar aqui pela Rose. Rose, eu tenho observado você como uma triatleta, uma pessoa que ama o esporte, assim como a Dani também, a questão hoje, desse momento da pandemia, e dos treinamentos que as pessoas têm procurado fazer isso em casa, ou no espaço que permite que ela possa fazer. Porém, o que tem me chamado a atenção é os cuidados que as pessoas devem ter em relação à questão do profissional, da forma que ela deve se exercitar. Não apenas pegar um vídeo no YouTube, eu também posso fazer. O que você pode alertar com relação a isso? Você que é uma pessoa experiente, que vivencia muito bem a questão do esporte, um esporte de alto rendimento, mas obviamente tem que ter os cuidados. O que você pode falar para essas pessoas? Porque às vezes as pessoas estão em casa, elas acham que pode levantar 2 garrafas de Coca-Cola de 1,5 litro de cada lado, começar a levantar, porque ela viu no YouTube e dá certo. Mas quais são os cuidados nesse sentido, Rose, que você possa falar para que as pessoas não possam ter um prejuízo nessa questão da sua saúde, Rose, por exemplo? Bom, vamos começar assim pela fase que a gente está passando agora, né? Quando tudo começou, as pessoas entraram assim em parafuso, literalmente, porque elas estavam perdidas, elas não estavam sabendo o que fazer, né? E engraçado, existe um estudo que diz que só 27% do conteúdo que tem no YouTube é verdadeiro. Então, você 27? Imagina, 27% é verdadeiro. Então, o resto é sinal de alerta. E assim, as pessoas ficaram em casa sem saber o que fazer, querendo praticar uma atividade física. Quem já fazia, queria fazer. Quem não fazia, queria começar a fazer, né? Aí que mora o problema, né? Foi até feita uma campanha muito bacana, que eu achei, de agradecimento dos profissionais de educação física, que estavam fazendo live, estavam fazendo vídeos no YouTube, no Instagram, no Facebook, fazendo salas fechadas para poder atender os alunos, porque exercitar o corpo também é exercitar a mente, né? Mas as pessoas têm que ter essa atenção. Então, assim, hoje, eu acho que as pessoas estão um pouco mais conscientes, né? De tanto falarem, os próprios profissionais da área insistirem no quanto é importante você ter uma assistência profissional, deles estarem aí podendo te auxiliar, porque o grande problema é assim, às vezes você pode estar até sendo auxiliado por um professor da área de educação física, mas um movimento
mínimo, qualquer que seja errado, pode causar lesão. Exatamente. Aí o estrago vai ser bem maior. Então, o que eu aconselhava até as pessoas era fazer o que elas sempre fizeram. Então, continuar fazendo o que sempre fizeram. E quem nunca fez, procurar fazer as coisas mais simples, que era justamente para isso, não causar uma lesão, não ter uma queda, porque a gente acha que pode fazer tudo, né? Então, não é bem assim, né? Então, eu achei muito bacana também dos professores de educação física, porque eles ajudaram muitas pessoas com o psicológico, sabe? De trazer as turmas, principalmente as turmas. Pô, junta uma turminha de 10, 15, 20 pessoas, monta um grupo, um vê o outro pelo Zoom, para poder um incentivar o outro e fazer com que a cabeça se movimente, né? Esse foi o grande problema das pessoas nessa pandemia, foi mais a cabeça, né? O corpo não tem jeito, a gente via vários memes, né? Da barriga crescendo a cada semana, não tem jeito, né? Muita gente engordou mesmo, isso é inevitável, mas depois recuperam. O importante, na minha opinião, foi mesmo essa saúde mental, né? Legal. Michele, como é que você encara isso e os cuidados com relação à atividade física? Esses dados que a Rose acaba trazendo realmente demonstra uma preocupação quando um percentual muito pequeno, que realmente é verdadeiro em relação ao canal do YouTube, mas o que falar com relação à atividade? Como é que você tem se portado e o que você tem visto para você fazer a atividade física de acordo com aquilo que é possível ser feito, sem trazer nenhum prejuízo, Michele? Então, eu vou dar um depoimento. Vou dar um depoimento, aqui, um testemunho. 7h14 da noite, depoimento. Vamos lá, ao vivo. A vida do servidor da Justiça Eleitoral, ela é marcada por eleições, né? A gente é marcado. Então, assim, logo depois da eleição 2018, eu fiz um propósito com uma amiga e a gente, dia 2 de novembro, começou a fazer spinning. Nós duas. Falou, acabou a eleição, a gente vai para o spinning. Então, pós-feriado, a gente só tínhamos nós duas na aula, mas nós fomos, fizemos a matrícula e fomos. E de lá para cá, a gente conseguiu assim, estabelecer uma rotina de treinos assim, bem regular. E agora, na pandemia, faz 40 dias que eu estou em tratamento para Covid, né? E eu acho que eu tive assim, 50% de cada pulmão meu comprometido por conta do vírus, né? E eu só não fui hospitalizada e entubada porque eu estava com uma capacidade respiratória que eu havia conquistado do treinamento do spinning, né? Legal. Então, assim, agradeci o professor, a gente tem uma turma bem legal lá, agradeci o pessoal, porque sempre um incentiva muito o outro, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente, porque não foi para aula, vem treinar, não sei o quê. E isso foi, assim, acho que um diferencial, porque eu era uma pessoa muito sedentária, e esse ano de atividade física me preparou para esse momento, assim. Passei já, agora estou há 38 dias em tratamento, as primeiras 3 semanas eu fiquei muito ruim. Assim, a médica falou, estava com uma capacidade respiratória que o organismo conseguiu dar conta de combater esse vírus sem precisar de hospitalização, né? Então, acho que a atividade física assim, foi um aprendizado muito grande para a minha vida, né? E eu acho que a atividade física é muito importante. Então, assim, os meus meninos já têm feito caminhadas, estão indo correr na praia agora com um grupo de amigos. Eu ainda não estou liberada para voltar para a atividade física, então só exercício respiratório para fazer uma fisioterapia nos pulmões ainda. E aí eu tenho que dar também valor ao meu maridão, que ele é super fanático com a atividade física, então ele é quem puxa o carro aqui em casa, pressionando todo mundo para fazer. Então, ele está sempre, anda de bicicleta, vai correr, então ele é nosso estímulo, assim, aqui. Legal. Dani, como é que é isso para você, com relação à questão da atividade física em casa? As pessoas começam, às vezes, a fazer atividade física sem uma orientação, ou, às vezes, a orientação, ela não é ideal ser uma distância, né? Porque a própria Rose comentou, né? Às vezes, você não faz o exercício de maneira correta e não dá para corrigir, às vezes, né? A pessoa pega o vídeo e ela começa a fazer achando que está fazendo exatamente aquilo que ela viu, mas nem sempre isso traz um resultado favorável. Como é que você enxerga isso? O que pode ser trabalhado? Quais são os cuidados que você pode alertar
você como uma ex-atleta, mas uma pessoa que sempre está antenada com relação a isso, esse cuidado do treinamento individual e sem ninguém ali próximo, né, ao lado, e sim uma coisa à distância, e muitas vezes sem a orientação, apenas que a pessoa viu um vídeo e começa a fazer aquilo que ela passou a enxergar que aquilo vai dar resultado para ela, Dani. Não sei se a Dani está me ouvindo. Eu acho que ela travou, né? A Dani travou. Então daqui a pouco a Dani volta com relação a isso. Dani voltou? Eu não sei se a Dani está... A imagem dela está congelada, né? Eu não sei se a Dani está nos ouvindo. Mas, Rose, deixa eu te falar uma coisa. Os treinamentos, você já está voltando aos treinamentos externos de rua? Não entendi, desculpa. Você já está voltando para os treinamentos de rua? Você já está na rua voltando a treinar ou não? Muito pouco, Flávio. Eu voltei essa semana a nadar no mar, né? Mas não é uma coisa constante. Eu vou às vezes só 2, 3 vezes na semana. Corrida e bike, eu posso me considerar uma pessoa privilegiada, porque eu tenho toda a estrutura dentro da minha casa para poder treinar, né? Tanto para correr, que eu tenho esteira, até aqui, ó. Sim. A esteira. Você tem uma pista aí, né? Eu sei que o maridão comprou um apartamento maior, eu sei que na primeira planta, o primeiro piso é 750 metros e embaixo mais são 1.500 metros, sendo que um é só para o treinamento, para a pista de ciclismo, não é isso que você tem aí? Sonhar não custa nada, né? Quem sabe um dia, pode ser que isso aconteça. Logo. Eu vou ligar para o teu marido para ele comprar logo aquele apartamento que ele tinha falado que ia comprar para você. Pede para ele, por favor, que eu tô querendo. Mas você tem feito treinamento em casa, então? Isso, então assim, eu não parei com os treinamentos, né? É claro que, assim, existe a atividade física, existe a prática do esporte e existe o alto rendimento. Então, assim, todo treinamento interno, para quem faz o alto rendimento, ele é um complemento, né? Ele te ajuda, porém ele não te treina 100%, né? Então, assim, eu falo para as pessoas que essa pandemia eu estava treinando para comer, porque a gente só queima, né? E depois fica em casa com 2 filhos dentro de casa, você acaba, mãe, quero comer, mãe, quero isso, mãe, quero aquilo, você come junto. Então, e fora que, assim, as competições, elas estão tudo bloqueadas, né? Prova que eu tinha em maio, passou para novembro, e a gente está esperando se realmente vai ter ou não. Enfim, então eu estou treinando para poder manter, na realidade, a saúde, a qualidade de vida e o condicionamento, né? Então, essa semana eu voltei a nadar no mar. A corrida, eu ainda continuo correndo na esteira. Eu fui um dia só correr na praia. E o pedal eu também faço por aqui, né? Aos poucos eu estou ensaiando voltar. Mas eu tenho conversado com bastante pessoas. A galera tá voltando mesmo. Até porque esses dias estão tão lindos, né, gente? Um sol, nossa, uma delícia, uma natureza incrível. A praia tem ficado bem cheia do pessoal correndo. É verdade, aumentou bastante. Daniele, a Dani está nos ouvindo já? Está nos ouvindo? Então, está picotando para mim, mas às vezes eu consigo entender. Acho que você perguntou para mim alguma coisa sobre treinamento. Sobre o treinamento, sobre as pessoas terem uma orientação adequada dentro de casa e se baseando em apenas vídeos, né? Como é que você enxerga isso, Dani? Então, não sei se foi isso que você me perguntou, mas eu falo foi isso. Um pouco do que as minhas falaram, de como é que foi a minha vida aqui. Fiquei impressionada com o depoimento de Michele, que realmente passou pela situação e a filha teve uma pneumonia. O que salvou ela foi ter uma condição física
boa. Isso. Então, como é importante a atividade física na nossa vida e também, como a Rose comentou, para a questão psicológica, né? Então, nesse momento, principalmente, que a gente está em casa, sem ter muito contato com outras pessoas, você está bem. Cortou, eu acho que agora a Dani cortou. Cortou, né? Cortou. Daqui a pouco a Dani volta, então, com relação a isso. Cortou. Michele, antes de fazer aqui vamos chamar um áudio da prefeitura. A Dani está entrando aí. Marco, vamos colocar o áudio, então? Pode ser, Marco? Este final de semana é o primeiro depois da liberação. Ambas atividades esportivas individuais têm restrição de horário em Santos. Por isso, será intensificada a fiscalização na orla da praia pela Guarda Civil Municipal, para que as pessoas façam suas caminhadas e corridas usando máscaras de proteção. Mesmo com a cidade tendo alcançado a fase amarela do Plano São Paulo nesta sexta-feira, dia 10, os cuidados para quem vai sair de casa devem ser os mesmos. O distanciamento social deve ser observado, todos devem usar máscaras e, sempre que possível, lavar as mãos e usar álcool em gel. Além de caminhadas e corridas que podem ser praticadas no calçadão e na faixa de areia, estão permitidos o surf, a canoagem individual, stand-up paddle e a natação. Da Prefeitura de Santos, Denise Beatriz Pires. Está aí a Denise falando um pouco aí sobre como é que vai funcionar a partir de agora a questão dessa condição amarela aí que a Prefeitura acabou alcançando. A região metropolitana, na verdade, acabou sendo contemplada. Ô, Michele, uma coisa que chamou a atenção recentemente foi a mudança da data das eleições, que agora passaram para o dia 15 de novembro. Isso, em termos operacionais, de trabalho, para os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, dos cartórios, melhorou, piorou, indiferente? Isso para vocês, para a rotina de vocês, tem alguma facilidade ou dificuldade que foi criada com essa mudança da data, Michele? Então, para essa eleição especificamente, foi muito bom o adiamento, porque, assim, como a pandemia, vamos dizer assim, foi uma surpresa, um fato muito novo no mundo e no nosso país em especial, o calendário eleitoral, os prazos, eles começaram desde fevereiro, março, abril, então todos esses meses nós já tínhamos prazos vencendo, né? Inclusive, o final de alistamento, os eleitores tiveram que usar uma ferramenta que nunca havia sido usada pela Justiça Eleitoral, que foi o atendimento online. E isso, assim, para a gente que está mais acostumado a mexer nos sistemas da Justiça Eleitoral, é simples. Mas para o eleitor que não tinha o hábito de fazer dessa forma, para ele foi muito difícil. Então, assim, nós temos relatos de muitas pessoas que não conseguiram solicitar o título de eleitor, e agora precisam esperar até o final, até a realização das eleições para a reabertura do cadastro. Então, esse adiamento foi muito bom, em termos de organização, da gente poder reestruturar a logística, porque a eleição é muito presencial, né? A gente tem trabalhado desde 18 de março, trabalho remoto, mas a eleição é muito presencial. Então, a equipe está junto, está, assim, coordenando os movimentos. Foi, assim, na minha opinião, foi uma providência, acho que muito acertada, do Congresso, do Legislativo, de estarem adiando as eleições. Até para a gente ganhar um pouco mais de tempo, para acalmar essa parte da pandemia, né? Porque, imaginem vocês, assim, nós temos aqui na Unip, por exemplo, 25 sessões de votação no mesmo prédio. Então, o fluxo de pessoas entrando e saindo ali é muito grande. Então, quanto mais para frente essa data da eleição, a gente tem a chance de estar num nível de contaminação bem melhor, né, do que nós estamos atualmente. Então, acho que foi, assim, uma medida super acertada.
Legal. Daniele, agora consegue nos ouvir perfeitamente? Agora sim. Agora sim. Dani, então explica para a gente aí qual a tua visão com relação a essa situação ainda dos treinamentos, de se basear em vídeo, sem ter uma orientação mais efetiva. Dani, qual a tua percepção? Eu acho muito preocupante, né? Eu escutei que a Rose falou, também tenho a mesma opinião de que fazer exercícios físicos sem orientação de um professor de educação física não é o recomendável, né? Como nós estamos no momento de pandemia, ficar em casa, a gente que tem mais um pouco de noção, né, Rose? Eu fui atleta, a Rose ainda é atleta, mesmo assim a gente acaba fazendo coisas erradas. Então, eu fazia o treinamento que a minha personal passava para mim, mas tive alguns dias que eu fiquei de molho também por conta de algum exercício errado que eu fiz. Então, tem que ter essa preocupação. Ô, Rose, me fala uma coisa. Quem faz spinning pode ser triatleta? Pode, como não? Aliás, qualquer pessoa pode ser triatleta. Só basta querer. Né? Querer então, nadar, querer pedalar e querer correr. Já deu a dica aí, Michele, então. Já pode se apresentar aí para poder fazer parte da equipe, viu? Triatleta. Nadar não é muito a minha praia. Correr e andar de bike vai, assim. O spinning, na verdade, foi uma conquista, né? Essa regularidade de atividade física, de comparecer no lugar para praticar aquela atividade durante um tempo determinado, de ter uma condição, melhorar a condição física, eu acho que, assim, para mim foi muito bacana, foi uma experiência muito boa. E a gente está sentindo muita falta, né? Tanto do convívio ali com as pessoas, mas também do ritmo da atividade, né? Então, a gente se fala todos os dias, o professor passa alguma orientação para a gente, mas o que a gente quer é voltar para lá, para a bicicleta, né? Mas daí, para virar triatleta, já é uma outra questão. Já é muito, né? Mas eu faço muito exercício na eleição. Eu sou triatleta, mas na eleição só. Mandar um abraço para o Gilson que está nos acompanhando. Obrigado, Gilson, pela audiência. Doutor Nicola Margiota também. Obrigado, Nicola, sempre nos acompanhando aqui. E tem a participação aqui da Juliana. Juliana, obrigado pela participação, aqui de Santos. Você, Rose, pensa em disputar competições esse ano? A Juliana pergunta, Rose. Olha, Juliana, eu sou daquela que a esperança é a última que morre, né? Tá até com a camiseta aí, né? Tanto é que tá com a camiseta aí, né? Iron Mãe, nada, pedala e corre. Isso aí, legal. Então, eu tô na esperança é a última que morre, né? Eu faço parte de uns grupos aí que é pessoal de organização de evento esportivo, né? Eles já estão com um protocolo totalmente montado, criado, prontinho para ser executado. Inclusive, essa semana agora, lá em Portugal, foi realizada uma corrida de rua que eles colocaram... Porque o maior problema de uma corrida de rua, por exemplo, é a aglomeração, né? É a largada, onde está todo mundo ali juntinho. Então, eles colocaram pequenas faixas de sinalização de 1 metro de distância uma da outra, reduziram a quantidade de inscritos e fizeram essa prova lá em Portugal esse final de semana, né? Então, esse protocolo, ele já existe, né, pelos os organizadores de evento. E esse protocolo está dividido por quantidade de inscritos. Então, tem prova, por exemplo, de até 100 pessoas, 200, 500, 1.000. Os organizadores de provas com mais de 10.000 atletas, por exemplo, onde a gente tem em São Paulo, meia maratona, maratona de São Paulo, os organizadores já mandaram um ofício dizendo que todas as provas de 2020 já foram canceladas e eles passaram tudo para 2021, né? Eu, por exemplo, estou inscrita no Ironman Brasil, que é sempre realizado em maio, em Florianópolis. Eles passaram a prova para novembro, dia 8 de novembro. Então, assim, lá em Floripa, pelo que a gente tem visto, a situação
ela já está mais regularizada do que aqui no estado de São Paulo, tudo está voltando, né, praticamente ao normal, exceto corridas, eventos esportivos, enfim. Então, a gente está esperando, né? Então, esse protocolo, ele já existe. Eu estou na esperança de que, pelo menos, competições, provas, com quantidade bem reduzida de atletas, pode ser que liberem. Mas, olha só, não. 7 horas e 32 minutos, foi ótimo esse sinal da Michele. Michele volta para o lado e manda fazer silêncio para alguém ali, não sei se é filho, se é marido. Pode deixar entrar, Michele. O que ele É tá o meu pedindo ali? excelentíssimo esposo que está Então, chegando chama lá. ele, Já falei de Michele. você, já falei dele. Chama ele, Michele. Vem cá, Chama agora ele vai ele. dar boa noite, né? Ah, Mas é ele porque ele quer- chega fazendo aquele barulho. Oi! Olha lá, fala, dá tchau. E aí, tudo bem? Tá aí. O grande empresário do segmento da odontologia, tem um hospital odontológico aqui em Santos que gentilmente aí sempre nos acompanha. Parabéns, viu? Parabéns aí por ser o carro-chefe dos atletas aí da família, viu? Parabéns, viu, Molarino? Fica à vontade aí, gente. Ele falei pra ele, depois eu vou falar pra ele que eu já fiz a propaganda dele aí. Ô, Dani, quando eu falei da Iron Man, mãe, a Dani já levantou ali. Up. É uma camisa up, é isso da Mulher Maravilha, Dani? Não sei se a Dani travou. A Dani tá de Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Daqui a pouco ela volta aqui. Vamos ver se a Dani volta daqui a pouco. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Michele. Dentro do trabalho que você desenvolve hoje, da Justiça Eleitoral, uma das preocupações que mais tem agora é a orientação, as questões do combate à fake news. Vocês, inclusive, têm feito um trabalho muito importante de conscientização da população sobre a questão das fake news, da orientação, o que pode, o que não pode. A questão da biometria, que foi tão difundida, parece que agora está liberada, no sentido que não terá obrigatoriedade, aí você me corrige ou não com relação a isso. Qual é o maior trabalho, qual é o maior desafio hoje para o Tribunal Regional Eleitoral e todos os seus servidores perante a esse momento de pandemia e já próximo das eleições municipais, que eu julgo e acredito que sejam muito mais difíceis do que as eleições presidenciais e estaduais. Michele. Então, para os cartórios, a eleição municipal ela é sempre mais difícil, né? Porque na eleição geral, nós temos a parte da logística com a gente, mas a parte jurídica, que é registro de candidato, julgamento de propaganda eleitoral, essa parte fica com os tribunais, né? Quando é uma eleição municipal, fica tudo com a gente, tanto essa parte jurídica da eleição, como a logística de organização. Eu acho que o maior desafio da Justiça Eleitoral, na verdade, ele vai ficar dividido em dois, né? Quando nós iniciamos as conversas sobre a eleição, logo depois, ali em 2018, fazendo um balanço do que havia acontecido no processo eleitoral, o nosso foco era justamente as fake news, a desinformação. Então, o que nós poderíamos fazer enquanto órgão para aproximar o eleitor da Justiça Eleitoral, para que ele tivesse uma fonte confiável de informações, né? Para que esse eleitor não ficasse à margem dessa polarização que nós vimos acontecer. E aí ficasse disseminando informações que não tem nenhum fundamento, muitas vezes, né? Então, esse era o foco. Esse elemento novo da pandemia trouxe um outro desafio, porque, como eu falei para vocês, assim, eleição é muito presencial. E, assim, não existe eleição sem aglomeração, né? Então, como é que você vai fazer eleição, vai fazer uma campanha de rua sem contato do candidato com o eleitor? Então, isso é um desafio muito grande. Não só para nós, como órgão, como para os candidatos, porque a eleição foi adiada, mas 26 de setembro, os candidatos já podem fazer campanha. E como você vai fazer essa campanha? Né? Como é que você vai para a rua ter contato com as pessoas? Então, eu acho que esse novo desafio ele está se apresentando. Como você, como órgão, vai garantir as medidas de segurança, tanto para os mesários, que são peça fundamental na realização das eleições, como nós vamos garantir as medidas de saúde para os eleitores que vão comparecer para votar. Então, assim, essa eleição está sendo um desafio muito novo para nós.
e para a gente trabalhar com tudo isso, né? Então, acho que, na verdade, nós, assim, tivemos um novo desafio inserido naquele que seria só o combate à desinformação. Então, nós viemos de 2018 com a ideia de que teríamos que desenvolver ferramentas de orientação e combate à desinformação, e tivemos um elemento novo, que é o coronavírus, que foi o coronavírus, né? Então, nós agora temos esse novo desafio também. Em relação a Mas, fake assim, news. da parte... Oi? Em relação a fake news, as informações, como é que vocês têm lidado com relação a isso? Olha, nós temos, assim, o tribunal criou alguns canais novos de comunicação direta com o eleitor, né? O próprio WhatsApp, que até 2019 os cartórios eleitorais não tinham autorização para criar o WhatsApp, então nós temos hoje todos os cartórios eleitorais têm essa ferramenta de informação, de comunicação direta com o eleitor. Os e-mails também foram abertos para você conseguir comunicar direto com os eleitores, né? Muito material das escolas judiciárias eleitorais no YouTube, muito material bom para o eleitor procurar, com dicas sobre como você discernir uma informação verdadeira de uma desinformação, de uma fake news. Então, há muito trabalho do tribunal, nas redes sociais dos tribunais, então, Instagram, Facebook, em todas as redes, os tribunais têm, assim, as assessorias de comunicação têm regularmente feito postagens que são de orientação para os eleitores, né? Bacana. Ô, Rose, uma coisa que me chama a atenção, pelo trabalho que você começou a desenvolver e passou a ser referência não só na nossa região, como no Brasil, como Iron Mãe, como é que você tem lidado na questão, porque você acaba sendo uma pessoa que acaba inspirando e despertando a atenção de outras mães no seguinte sentido: olha, eu consigo fazer tudo isso. Sou mãe, sou esposa, tenho a minha atividade profissional, tenho a minha atividade esportiva. Como é que tem sido essa inspiração, essa motivação? Até porque, uma coisa que eu acho que é importante ser dito, Rose, porque isso era uma coisa que já estava em você como atleta, você já praticava isso, aí você teve um hiato, você teve um período e você retomou. Isso é um momento para inspirar outras mulheres, outras mães, que aquele desejo, aquela vontade que ela praticou ali profissionalmente ou esportivamente, possa resgatar e traduzir e ver que é compatível com a família, com aquele momento atual. Existe isso, Rose? Olha, acho que nada na vida é por acaso, né, Flávio? Então, assim, a gente teve agora esse período de pandemia, onde muitos pensamentos, muitas atitudes, muitas formas de pensar e de agir modificaram, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais eu não vou falar das pessoas, eu vou falar das mulheres para poder responder a sua pergunta, né? Então, cada vez mais as mulheres, a gente sabe que tem aquele jargão, né? Que as mulheres estão tomando o seu espaço, estão tomando conta, enfim. Mas elas precisam, além de tomar conta, ter a sua voz, né, no mundo, na sociedade, a primeira coisa que a mulher, acho que ela precisa aprender é se amar, é olhar para si própria e ver aquilo que te faz feliz, qual o seu propósito de vida, o que você precisa para estar bem, né? Então, com essa pandemia, eu acho que isso abriu um espaço maior para as mulheres poderem se olhar, se observar, né? Às vezes a gente sabe que é difícil de tomar uma atitude, porque a mulher, ela é muito... Ela precisa ser... Alguém precisa pegar na mão dela e falar, vem comigo, né? A gente, para fazer alguma coisa sozinha, é difícil. Então, você vê que nem a Michelle, poxa, eu comecei aí a fazer o spinning, porque tem as outras pessoas, tem as outras amigas. Se você tivesse uma bike de spinning em casa, você faria? Sozinha, né? Ia bater a... Não pode mentir. Já se entregou. A Michelle já se entregou. Não pode mentir. Não pode mentir. A gente é mais preguiçosa, porque a gente pensa em todo mundo antes. É no marido, nos filhos, no trabalho, no cachorro, no periquito, no papagaio, no vizinho.
Eu só posso sair para academia depois que cuidar dos filhos, do marido, do cachorro, limpar a casa, fazer o almoço, aí eu vou para academia. Pronto, acabou o dia. Aí você fica... Acabou o dia, exatamente. Né? Então a gente precisa separar um tempinho para gente, nem que seja meia horinha, para você falar assim, agora é o meu momento. Coisas do tipo, olha, agora ninguém me enche o saco, que eu estou pedalando, que eu estou correndo, que eu estou dançando, que eu estou tocando um instrumento, eu estou fazendo alguma coisa, né? Então, assim, e esse período também de pandemia, as pessoas ficaram desmotivadas, né? A gente sabe que aumentou aí o índice de pessoas depressivas, infelizmente a gente sabe também de suicídio, as pessoas querendo, perderam seus bens, perderam a sua vida, ficaram sem rumo. Porque, eu vou ser bem sincera para vocês. Para mim, uma das piores coisas que tem na vida é você acordar e falar assim, o que eu vou fazer hoje? Isso aí. Nossa, Uma coisa é você chegar num sábado, num domingo e falar, hoje ninguém me enche o saco, que é o meu dia que eu não vou fazer nada. Mas a gente sabe que na segunda tem um monte de coisa a fazer, na terça... Isso não acontece comigo, porque no final de semana, hoje a porta tem que fazer um monte de coisa. Tem que fazer compra, tem que arrumar a casa, varrer lá a sala, os quartos, a cozinha. A gente acredita, né? Opa! Maria José, 7 horas e 43 minutos, 17 minutos para as 8 da noite. Maria José vai confirmar isso aí, vai te mandar o áudio, Michele. E também para você, viu, Rosi? Eu vou perguntar para ela. Meu nome é trabalho. Fala, Rosi. A gente nem pergunta para ela, a gente fala para o Flávio o seguinte, só acredito se postar nos stories. Não. No momento, né? No momento. Não sou tecnológico, não é minha praia. Não. Lavando a louça. Nossa, aí a gente tem que ver. Não. A palavra da Maria José já é o suficiente, já está registrada aqui. Não, mas eu acho que, assim, uma coisa que a gente viu também, né, Rose, assim, a mulher saindo desse papel de mãe, né, trazendo o trabalho para junto dessa realidade do todo dia, de ter que desenvolver a atividade profissional. E quando você junta essas duas coisas, para a mulher ficou muito difícil, né? Porque você continua sendo mãe, você continua sendo esposa, e agora você é profissional, você tem que corresponder. Então, é isso que você falou. Se você não se obrigar a separar um tempo para você se cuidar, para você prestar atenção em você mesma, quando você vê, você tem todo o teu tempo e toda a tua energia absorvida nessas outras atividades e você realmente não consegue, né? É verdade. Deixa eu falar aqui, o Picuruta Salazar, que está nos acompanhando, grande Picuruta, boa noite aí, diz o seguinte, na minha casa, quem manda é a minha mulher. E dá risada aqui o Picuruta. Isso aí, Picuruta, não é nenhuma novidade, quem manda na casa da Michele é a Michele, na casa da Rosa é a Rosa, na minha casa é a Maria José, então fica tranquilo, Picuruta, que você não está sozinho com relação a isso. Por estar mas sozinho... o Marcos pensa que ele manda. Mas o Marcos pensa que ele manda. Deixa ele achar, né? Aliás, por falar em mandar e em fazer, eu queria saber das meninas, agora 15 minutos para as 8 da noite, dessa sexta-feira, queria saber o seguinte, de Michele e também da Rose. Como é que vocês estão se sentindo com a ausência, com a falta de parceria, com o dia a dia, com esse momento de inspiração de vocês, que é ir às compras? Comprar sapato, comprar bolsas, comprar roupa. Como é que vocês se sentiram nesse momento? É lógico que nós temos a internet, mas até onde eu sei, eu não sou especialista na área, mas diz que comprar roupa pela internet, bolsa, sapato, não dá, às vezes, muito certo com relação a isso, né? A mulher gosta de experimentar. Como é que vocês estão se sentindo nesse momento ausente? Porque me falaram, né? Dois maridos aí recentemente me falaram, olha, aí em casa está mais tranquilo, porque agora não precisei ampliar, na verdade, lá a questão de a sapateira, do closet, está o mesmo espaço. Inclusive, não precisou ampliar.
Como é que vocês estão se sentindo nesse momento agora de pandemia, de ter que ter essa falta, essa companhia? Porque me fala o seguinte, a mulher quando está irritada, está aborrecida, dizem que até quando ela vai, às vezes, no terapeuta, fala assim, olha, vai para o shopping, que diz que é a melhor terapia, medicação, tratamento que cura. Como é que é isso, Michele, e depois Rose? Ou não é verdade o que eu estou falando? Ou não é verdade? Não é verdade. Não, eu gosto. Eu gosto de passear no shopping, eu acho bacana. Só passear. Experimentar roupa. Só passear. Não, passear, comprar, mas acontece que o passeio, ele faz parte da terapia, entendeu? Às vezes a gente vai para experimentar e não compra nada, não compra quase nada, entendeu? Michele, o lance é isso, é olhar, é você... Espera um pouquinho, 13 minutos para as 8 da noite. Quer dizer que você sai feliz de um shopping sem sacolas na mão? Você sai feliz? É isso que você está me falando? Não ouvi. Fala, Michele. Então, você sai feliz sim, já de um saí. shopping... Não, já saí feliz sem sacola. Já saí feliz sem sacola. Já saí. Quantas vezes? Principalmente você vai... Ah, não, foram poucas. Michele! Alguma coisinha a gente sempre gosta, né? Rose, como é que é isso para você, Rose? Ó, as mulheres vão me matar o que eu vou falar agora. Eu vou falar para você uma coisa, é segredo, ninguém está ouvindo, né, o que a gente está falando. Mas só vai ficar gravado. Só, né? Eu vou falar para vocês que eu não curto muito shopping. Nem compras. Eu sou meio preguiçosa para ir no shopping. É que eu vou assim, eu sempre comprei pela internet. Eu sou uma apaixonada por comprar pela internet, né? Uhum. Aqui em casa, gente, o meu marido não briga comigo por causa de lugar de sapato, de bolsa. Aqui em casa ele briga comigo por causa de tênis, sapatilha, bicicleta. A briga é outra. Mas eu sempre fui adepta à compra pela internet, né? E com essa pandemia, eu comecei a ter um hábito novo, que é do consumo consciente. Então, legal. eu comecei a seguir nas redes sociais muitos grupos, principalmente aqui da Baixada Santista, de desapego, né? Então, mulherada vendendo roupa, vendendo sapato, vendendo bijuteria, vendendo coisas, até para os próprios meus filhos, né? Então, assim, hoje eu tenho feito muito compras disso, né? Vinda das lojinhas de desapego, para poder movimentar também. Eu também vendo algumas coisas minhas que eu tenho aqui, coisas das crianças em bom estado, que já não servem mais, com pouco uso. Então, assim, é uma troca, até para movimentar, de repente, o mercado aqui local. Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal, eu acho muito legal mesmo, assim. Eu não gostava muito de comprar pela internet, assim, acabou que na quarentena eu precisei comprar algumas coisas muito para eles, né? Porque a gente para mais com eles, não tem paciência para ir em shopping, né? Mas eu também, assim, eu vou contar um segredo. Eu odeio shopping em final de semana e feriado. Eu só vou ao shopping em dias de semana, porque eu não gosto do tumulto. Eu gosto do shopping vazio. Engraçado isso, eu quero shopping só para mim. Só para você. É um shopping só para você, é isso? Ou quase. Ou para mim, ou para Michele. Isso, eu preciso de atenção dos vendedores, entendeu? Não pode chegar lá e ter um monte de gente. Então, é um negócio que eu não curto, assim, tumulto, eu não gosto. Então, eu procuro ir ao shopping normalmente nos dias que o movimento é menor. É uma coisa que é um hábito que eu tenho sábado e domingo, só se for assim para comer alguma coisa, ir ao cinema, mas assim, para comprar, dificilmente eu vou final de semana, né? Sexta, sábado, domingo são dias que eu não tenho o hábito de ir para o shopping para comprar alguma coisa, né? Mas durante a semana, aí eu gostava de passear. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que acaba sendo importante, e isso tem despertado muita atenção, principalmente vocês como mães. Qual é o grande exemplo que vai ficar para os filhos? Vocês ainda estão na fase adolescente, pré-adolescente.
qual é o grande exemplo que essa pandemia vai deixar para os filhos? Como é que vocês enxergam isso? Amanhã depois vocês serão avós. Como é que os netos vão encontrar esse mundo, na visão de vocês? Rose, depois a Michele. Olha, eu vou dividir a minha resposta em duas vertentes, né? Porque você finalizou como é que os nossos netos vão enxergar o mundo aqui. Duas questões que me chamaram a atenção nessa pandemia e que eu tento passar para os meus filhos de primeiro, dar valor ao que a gente tem, né? Então, toda noite eu rezo com eles, agradeço a Deus por tudo que a gente tem, porque às vezes eu via matérias na televisão de famílias com 15, 20 pessoas dentro de um cubículo, brigando, discutindo, né, se suportando dentro de um quarto. E a gente aqui, graças a Deus, nós temos condições de morar num apartamento bom. Eles continuaram tendo aula online, né, meus filhos na escola. E às vezes eu via matérias de crianças de escola pública chorando, querendo ir para a escola e não tem condições, porque infelizmente não tem uma internet, não tem um celular, não tem um computador, nem a própria aula online foi transmitida nas escolas municipais e estaduais. Então, um fator que eu prezei aqui em casa foi valorizar e agradecer a Deus todos os dias pelo que a gente tem, né? E por essa nossa união, porque quantos casais se desfizeram, quantas famílias brigaram, né? E o outro fator é do meio ambiente. Poxa, eu moro de perto da praia e eu podia acompanhar pela janela da minha casa. Mora de frente para a praia, né, Rosi? Não esconde. Não você não vê o mar de onde você mora? É isso? Eu vejo você não vê o mar, é isso, Rose? Você não vê o mar da sua casa? É pequeno. Tá bom. E a gente via, assim, aquele pôr do sol. Nas próprias redes sociais, a gente via os santistas postando. Espera um pouquinho só, Rose, só um minuto. Michele, pede para o filho aí abrir aí o armário. Você está invadindo o quarto do teu filho. E ele está sendo... Você não pode pedir para ele fazer silêncio. Fala para ele pegar as coisas que tem que pegar. É você que está aí no lugar errado, Michele. Eu tô no meu quarto hoje. Não, tô no meu quarto. Eles não deixaram eu usar o quarto deles. Eu tô aqui no cantinho do meu quarto. Então tá agora bom. Eles que estão invadindo. Fala, Rose. Desculpa. Fala, Rose. Mas é isso. Então, a gente valoriza... Eu converso muito com eles. A gente vê os santistas se orgulhando de postar um céu mais avermelhado, os passarinhos cantando de manhã, coisa que a gente não ouvia. Um dia desses mesmo, eu fui até a praia dar uma caminhada e vi, parecia uma tartaruga. Meu marido outro dia viu um pinguim, sabe assim? Animais que a gente não tem a convivência aqui em Santos diariamente, por causa da poluição, de pesca, enfim. Então, eu acho que duas coisas que aqui em casa a gente vai poder, daqui a alguns anos, conversar, e se eu tiver a oportunidade de passar para os meus netos, foi justamente isso, de valorizar o que a gente tem, a união da nossa família e o meio ambiente também, a natureza. É legal, queria que a Michele falasse, mas uma coisa que sempre me marcou muito são os europeus, em especiais os portugueses, os espanhóis, quando eles passaram pela Segunda Grande Guerra. E quando eles vieram para o Brasil, a gente vê aí os portugueses, o quanto eles valorizam a sua casa, a comida, o agasalho. Para nós brasileiros, que graças a Deus não passamos por uma guerra como foi na Europa, então a gente percebe quanto eles valorizam. Então a questão da pandemia, você tem razão, Rose, vai se valorizar muito o lavar as mãos, o cuidado, a higiene, realmente para saber que quantas pessoas, infelizmente, perderam as vidas, outras passaram por esse processo, como a própria Michele comentou, e se recuperou, graças a Deus, mas acho que isso é um grande ensinamento. Você tem razão, realmente, Rose. Tua visão, Michele? O ensinamento, então, que você justifica por conta da pandemia? Eu acho que aqui em casa, a gente, assim, nós temos uma pessoa que nos ajuda aqui em casa normalmente, né?
E ela foi a primeira pessoa que a gente colocou em quarentena também, porque ela é do grupo de risco. Então, a gente precisou reaprender a viver a nossa rotina, dando conta das nossas responsabilidades aqui em casa. Então, compartilhar tarefas, e aí cada um começou, porque os meninos ficavam fora a manhã inteira, às vezes o dia todo na escola, estavam em casa, né? Ficaram um período curto sem aulas e tal. Então, acho que a gente reaprender essa convivência foi muito bonito, assim, ver como é que eles chegaram dispostos a colaborar, e agora isso faz parte de uma nova rotina da família, né? Isso eu achei que foi muito interessante, a gente tem conversado bastante sobre isso, esse ter um tempo maior para refletir sobre as coisas, porque eles ficam tão envolvidos nessa, vai para a escola, volta, joga videogame, joga no computador com os amigos, aí sai, e eles tiveram esse tempo também de ficar mais junto, né? De conversar mais, de compartilhar mais. Então, foi uma coisa muito bacana que aconteceu, que eu acho que a gente vai lembrar para sempre, porque realmente mudou mesmo a rotina. Eles são, assim, meninos muito próximos mesmo de conversar com a gente. Então, assim, quando estavam nervosos, começaram a trazer isso para a gente também. Falar, tô nervoso, tô entediado, não aguento mais ficar nisso, eu vou ficar louco com essa aula EAD. Então, foi bem bacana, assim, foi uma experiência boa essa. E eu acho que outra coisa que a gente tem conversado muito também é sobre essa do meio ambiente, assim, da gente repensar e refletir como a gente faz mal para o meio ambiente. Porque a natureza descansou da gente, né? Então, o fato de nós estarmos nas nossas casas deu oportunidade para a praia, para o céu, para a coisa acalmar, para ele se renovar mesmo, né? Eles puderam então, respirar, né? A praia pode respirar, o mar pode respirar, né? É verdade. Então, muitas matérias que a gente tem visto na televisão, e quando a gente foi dar uma volta na praia, também fala, nossa, parece que mudou, parece que a natureza está viva de novo, né? Ela floresceu de novo, né? Então, isso acho que é muito bonito da gente perceber, mas também é uma questão que a gente tem que refletir com muita seriedade, né? Até que ponto a gente pode interagir com a natureza de uma outra forma, para não sobrecarregar tanto o meio ambiente onde a gente vive, né? Essa preocupação em cuidar do lugar que a gente vive, dessa terra que a gente desfruta. Então, acho que, para mim, assim, foram esses dois ensinamentos também. Muito bem. Deixa eu mandar aqui um abraço para a Fabiana Honorato, que está nos acompanhando, jornalista, falando aqui, Rose Claire, maravilhosa. Obrigado aí. E segunda-feira ela colocou... Volta aí, Marco. Aí. Boa noite, Flávio. Segunda, vou te atormentar. Tá aí a Fabiana, que provavelmente vai trazer a Helena Fraga, que é uma escritora. Ela vai lançar o livro Alma de Mulher, no próximo dia 15 de julho, às 19 horas, né? E aí tem uma live nas redes sociais. Então, tenho certeza que a Fabiana então, deve trazer a Helena na próxima segunda-feira. Meninas, estamos chegando ao final do programa Sem Pauta nessa sexta-feira. Gostaria de agradecer aqui a Rose Costa, que gentilmente participou do nosso programa. Rose, obrigado pela oportunidade, um abraço, prazer em revê-la, um abraço aí na família, um beijo na família, que você possa voltar outras vezes, e deixa aí também o seu contato para as pessoas seguirem você nas redes sociais. Rose, obrigado, boa noite. Obrigada, Flávio, te agradeço mais uma vez, é sempre bom poder estar aqui conversando com você, com seus convidados, com seus web espectadores, isso aí. Trocando essas ideias, é muito gostoso mesmo, e quem puder, né, me seguir, me acompanhar lá nas redes sociais, é só escrever Iron Mãe, aqui ó, Iron Mãe, que me acha no Face, no Insta, nas redes sociais todas aí, tá bom? Obrigada. Legal, obrigado, Rose. Prazer, Rose. Obrigado aí pela oportunidade, prazer em revê-la. Boa noite, bom final de semana, que você possa voltar outras vezes aí. Sucesso cada vez mais dentro do seu trabalho, que você faz o trabalho com muito carinho, muito amor, a gente percebe isso, né? O quanto isso é prazeroso a gente fazer aquilo que a gente gosta. Tenho certeza que você vai longe ainda na sua trajetória dentro da Justiça Eleitoral. Obrigado, viu, Michele, pela participação. Boa noite. Obrigada, boa noite. Flávio, queria fazer o comercial, claro. Porque uma das ferramentas novas, os mesários serão convocados por e-mail ou pelo WhatsApp, 3219-6844. Então, se você tem interesse em participar das eleições, ainda dá tempo. Se você é mesário, fique atento, porque você vai receber a sua convocação pelo seu e-mail ou por este número de WhatsApp, 3219-6844.
Foi um prazer, Rose, muita coisa bacana que a gente conversou hoje. Boa noite a todos, boa noite, Flávio, obrigada pelo convite. Imagina, eu só fiquei com uma dúvida, o 32196844 é o WhatsApp, é isso? É o WhatsApp, é o canal de comunicação especial para os mesários. Ah, legal, muito bem. Muito bem, estamos chegando ao final do programa Sem Pauta, desejando a todos aí uma ótima noite de sexta-feira, até porque sextou, né? Um excelente final de semana e voltaremos na segunda-feira para mais um programa Sem Pauta a partir das 7 da noite. Um abraço a todos, boa noite e até lá. Valeu! Tchau, tchau. Obrigada.